Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz César Martins Lopes. Meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de me apresentar novamente. Eu sou mestre em Direito, sou especialista em Direito Empresarial, em Direito Notarial e Registral. Também sou advogado e professor de cursos preparatórios para concursos públicos e, claro, também professor aqui no canal do professor Bruno Criado, a quem eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar conversando com vocês. Pessoal, hoje a gente tem mais um vídeo do nosso projeto Código Civil Comentado. E hoje a gente discute um importante artigo do nosso código. Eu vou ler o artigo com vocês, como a gente sempre faz. Vou falar um pouquinho aqui da obra, pelo menos falar qual que eu uso aqui de base. E depois a gente já começa os comentários sobre esse importante artigo. Bom, o artigo 6º, pessoal, do Código Civil diz o seguinte: a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. O livro que eu trago aqui, a nossa base doutrinária para esses vídeos do Código Civil comentado, dos vídeos em que, evidentemente, eu tenho a oportunidade de expor o tema, é a obra do professor Anderson Scheiber, Flávio Tartucci, José Fernando Simão, Marco Aurélio Bezerra de Mello e Mário Luiz Delgado, que é o Código Civil Comentado, Doutrina e Jurisprudência. Eu trouxe aqui a edição de 2021, a capa da edição de 2021, que é a mesma edição que eu uso aqui para tirar os comentários para os vídeos. Eu gosto bastante dessa obra em particular, eu acho uma obra bem completa com relação a, principalmente, a parte de comentários dos próprios dispositivos legais. É como se eu tenho a impressão que a obra compila muito bem todos esses elementos e sempre não perde a perspectiva jurisprudencial e prática, o que é muito importante, não só para os estudantes, mas para os operadores do direito. Pessoal, o que eu tenho para falar com vocês sobre o artigo 6º é de fato bem sucinto, porque é um artigo que ele instiga muita coisa que a gente ainda vai ver. Então, o que a gente for discutir, eu vou falar, olha, a gente vai discutir isso aqui mais para frente. Do contrário, eu vou falar, não, isso aqui já é o suficiente. E um primeiro ponto é algo que a gente já pode discutir aqui, e que o artigo 6º faz justamente iniciar esse debate. Porque se a personalidade jurídica surge com a vida, qual o momento de sua extinção para a pessoa natural? E essa é uma questão interessantíssima. Porque se no artigo 2º a gente discutia que a vida se dá com a personalidade, se inicia com a vida, ou com o nascimento com vida, ou a partir da concepção, com a morte, o fim da personalidade se dará. Então, para a pessoa natural, o fim da personalidade jurídica é a morte. E a morte aqui, pessoal, é essa ideia mesmo, padrão de morte que a gente tem na sociedade. Uma coisa específica que a gente tem que discutir é a questão da morte presumida, que é um interessantíssimo instituto do direito civil. Pois muito bem. A morte, pessoal, é uma decorrência da vida, como já dizia o sábio, né? A morte é uma decorrência da vida. Tudo tem um começo e tudo tem um fim. Só que para o direito, nascer e morrer tem efeitos. Ou seja, eu tenho efeitos jurídicos de atos da vida. E nascer e morrer estão dentro disso. Assim como ao longo da vida, realizar, celebrar um contrato, casar-se, nascer e morrer também faz parte. Então o que eu preciso que vocês entendam? Primeiro de tudo, se o início da personalidade jurídica é uma discussão típica da vida, o fim é uma discussão típica da morte para a pessoa natural. Por isso que o código diz: a existência da pessoa natural termina com a morte. Leia a existência aqui como fim da personalidade jurídica. Maravilha? Só que aqui, na segunda parte do artigo 6º, a gente tem um interessantíssimo ponto, que fala assim: presume-se esta quanto aos ausentes. Muito bem. Aqui, o código começa a mostrar a questão da morte presumida, que vai ser bem investigada um pouco mais à frente. Mas eu queria que você entendesse o que fosse a morte presumida, ou o que seria a morte presumida,
com o seguinte exemplo. Imagine que você, enfim, vamos torcer para que isso não aconteça, mas que vá perder algum parente próximo e que no momento do falecimento essa pessoa estivesse próxima a você. São circunstâncias da vida, pode acontecer. Muito bem. Você vê aquela pessoa já sem vida, evidentemente, em um último momento, tenta levá-la ao hospital para tentar fazer com que ela se recupere. E no hospital, o médico constata a morte daquela pessoa. Evidentemente, o médico vai constatando, vai passar isso por um documento, e é com base nesse documento que lá no Registro Civil de Pessoas Naturais vai ser retirado, vai ser expedida a certidão de óbito daquela pessoa. Perceba que essa morte não tem nada de presumida. Você viu tudo acontecer. Essa morte foi de fato, que eu vou utilizar aqui para facilitar o seu entendimento, constatada, vamos colocar aqui entre aspas. Você conseguiu ver o percurso daquela pessoa sem vida, aquela morte é factível aos seus olhos. A morte presumida, pessoal, não. A morte presumida é um instituto jurídico na qual, pela minha impossibilidade de ver a realização daquele falecimento, ou de ver a pessoa efetivamente morta, eu tenho que presumir que ela está morta. E essa presunção só é possível quando o direito a autoriza. E mais para frente existem duas circunstâncias específicas que o Código vai dizer sobre morte presumida. Contudo, o Código fala de forma muito inteligente que aos ausentes eu vou poder presumir a morte do ausente quando a lei autorizar a abertura da sucessão definitiva. Como nós comentamos o Código artigo por artigo, vamos ter uma parte só sobre a ausência. Isso é evidente, que não está muito longe, porque ainda é na parte geral. Contudo, o que você tem que perceber? Uma vez que eu tenho constatado a ausência daquela pessoa, quando do último, vamos dizer assim, da última fase da ausência, que é a abertura da sucessão definitiva, é que eu posso presumir que o ausente está morto. Existe no Código uma outra hipótese que vai ser bem mais discutida lá na frente, com relação à idade, desde o momento que foi constatada a ausência, mas, independentemente disso, quando a lei autorizar a abertura da sucessão definitiva, que vem logo após a sucessão provisória, é que eu vou poder declarar que aquele ausente, aquela pessoa que sumiu sem dizer onde foi, que simplesmente saiu do convívio social, ela pode estar presumidamente morta. Maravilha? Então, não é da sucessão provisória. É da sucessão definitiva, que é a última fase, vamos dizer assim, da ausência. Maravilha? Então, muito fácil de entender. Quando é que eu posso considerar o ausente presumidamente morto? A partir do momento da abertura da sucessão definitiva. Maravilha? Pessoal, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Espero que o vídeo tenha sido elucidativo. Fique de olho nos novos vídeos do nosso projeto, do Código Civil Comentado, dos demais projetos do canal do professor Bruno Criado. Maravilha? Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe para o seu amigo que é operador do direito e muito obrigado mais uma vez pela atenção. Um forte abraço.